Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Uma alegria de podermos estar nessa tarde, cultuando a Deus. Deus seja louvado por cada um que saiu do seu lar, saiu da sua casa, se deslocou para estar aqui nessa tarde, para nós estarmos adorando a Deus, para nós estarmos glorificando, adorando a Deus, por estarmos agradecendo a Deus por mais um dia de vida que Ele tem nos dado, até pelo ar que nós respiramos, foi Deus que nos deu. Se não fosse o ar que Deus nos dava, nós não estaríamos aqui nessa tarde. Quando Deus nos guarda, nos protege, nós devemos sempre agradecer a Deus, porque não sabemos o que Deus tem nos livrado, tem nos guardado até aqui. Mas eu quero convidar os irmãos, aproveitar que os irmãos estão de pé, vão abrir a Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículo 23. Vamos estar falando um pouco da palavra, sobre a palavra que foi colocada para essa tarde, sobre Jesus acalma a tempestade. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Mateus 8, versículo 23 em diante. Amém? Entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram, e eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande, que o barco era coberto pelas ondas, e ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhes: Por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Os irmãos podem tomar os assentos, glorificando a Deus. Quando nós vamos observar para o Evangelho, tanto Mateus, Marcos, Lucas, ele sempre traz uma reflexão, ou meio parecido, uma história com a outra. E quando observamos a respeito dessa história aqui, também vai ser relatada por Marcos, também vai ser relatado por Lucas, mas diferente de outros evangelhos, sempre tem alguma mudança. Não é muita mudança, mas o pensamento é um pouquinho diferente. Mas quando observamos para Mateus aqui vai relatar a respeito desse texto, a respeito dessa história. Mas quando vamos analisar aqui a respeito de Jesus realizando esse milagre aqui, não é sobre a terra, mas é sobre o mar. E quando vamos ver a respeito disso, até o momento Jesus fez tantos milagres, fez tantas curas, curou tantas pessoas, entrou dentro de casa de pessoas, milagres ocorreram. Até porque aonde Jesus ia, sinais aconteciam, milagres aconteciam. A multidão queria seguir Jesus, não era por causa do ensinamento de Jesus, mas era por causa dos milagres que estavam ocorrendo. Mas quando chegamos para Mateus capítulo 8, versículo 23, vamos ver que Jesus, ele vai entrar no barco, os discípulos vão acompanhar Jesus. A multidão aqui não estava talvez vendo a cena que vai acontecer,
Mas quando Jesus entra no barco, a Bíblia vai dizer que logo em seguida Jesus adormece. Mas é bom vocês notarem que Jesus muitos milagres já tinha feito capítulos anteriores. Mas talvez você está perguntando por que Jesus adormece agora. Porque talvez Jesus estava cansado. Como seres humanos nós cansemos. Como seres humanos nós se esgotamos as nossas forças. Mas quando Jesus adormece, talvez o pensamento de Jesus era talvez testar a fé também dos discípulos. Isso nós vamos observar que nesse momento estava tudo tranquilo para os discípulos. Não havia ainda luta, não havia tribulação, não havia tempestade nenhuma, não havia problema nenhum. E aparentemente isso é com a nossa vida diária. Aparentemente a nossa vida é tudo bom. Não aconteceu nada e de repente surge uma grande tempestade na nossa vida. E essa tempestade muitas vezes, quando chega em nossa casa, quando chega em nossa família, nós achamos que não vamos suportar essa tempestade. Aleluia! Eu já sinto aqui a presença de Deus. Quando vem essa tempestade em nossa casa, nós achamos que não vamos suportar as dores e as lutas e as aflições diariamente. Quando vem uma luta para mim e para você, vem uma luta atrás de outra, e você fica pensando aonde vamos parar com isso. A tempestade em sua vida pode balançar de lá para cá a sua casa, a sua família. Pode ter tempestade aqui, pode ter tempestade ali, pode ter prova aqui, pode ter prova lá. Mas se tem alguém dentro dessa tempestade com você, você vence essa tempestade. Porque o maior dessa tempestade é Jesus. E se Jesus é maior do que essa tempestade, Ele pode vencer essa tempestade por você. Aleluia. E quando essa tempestade chega em nossa vida, chega na nossa família, nós achamos que não vamos suportar. Talvez pensamos em abandonar tudo, pensamos em largar tudo, pensamos em desistir, abandonar. Mas se Jesus estiver no meio disso, pode ter a convicção, pode ter a certeza em sua vida, Ele acalma essa tempestade. Quem sabe nesta tarde você chegou aqui em um momento de tempestade em sua vida, mas eu vim aqui nessa tarde para ser profeta e dizer para você que Ele está acalmando a sua tempestade. Essa tempestade chegou em sua vida, chegou em sua família, chegou em sua casa, mas nada vai derrubar aquilo que você acredita. E aí pode crer ou não pode crer, mas todos vão ter que ver que você vai aguentar a tempestade que surgiu em sua vida. Abacante, Gasumanaia. E quando vamos analisar para o texto ainda, Jesus estava adormecido. Até o momento não surgiu tempestade. Eu estou falando aqui de discípulos que conhecem o mar. Estou falando aqui de discípulos que um dia eram pescadores de peixe. Conhecia o ambiente, conhecia o cenário. Eu estou falando aqui de pessoas que sabiam se vinha uma tempestade ou não.
A Bíblia vai dizer que essa tempestade vai surgir. Ondas grandes, ondas gigantes, talvez, vai tentar abalar a estrutura daquele barco, talvez o barco balança para lá e para cá. Quem sabe a sua vida está assim, ondas contrárias tentando derrubar a sua vida espiritual. Quem sabe ondas contrárias pensam em parar a sua vida. Quem sabe o inimigo está lançando tempestade para derrubar a sua vida. Mas eu tenho uma palavra profética para dizer: quem está te dando estrutura nesse barco é Jesus Cristo de Nazaré. Se não fosse Jesus, você não suportaria as tempestades que está sendo levantada. Você não aguentaria, você não teria força, porque é Deus que te dá força para vir nessa tarde adorar a Deus no meio da dor, no meio da tribulação, no meio da tristeza, no meio do choro. É Deus que permitiu tudo isso. Podemos sentir aqui a presença de Deus. Podemos sentir já a glória de Deus sobre esse lugar. E quando olhamos para esse texto, vamos observar que a Bíblia Sagrada vai nos contar que ondas vão chegar para esse barco, balançando de um lado para o outro. Os discípulos estão agora com medo e apavorados. Mas eu tenho uma palavra para lhes dizer: o medo ele não provém de nós mesmos. O medo ele não provém do Espírito Santo. O medo provém de nós mesmos. Sentimos incapazes de fazer aquilo que o Senhor nos ordenou. Mas eu tenho algo profético para dizer: Jesus disse que nós faríamos coisas maiores do que Ele fez. E se o Senhor falou, é porque Ele disse que nós temos força. É porque nós vamos conseguir sim. Satanás talvez está tentando tudo que é maneira, tudo que é forma. Mas nesta tarde, Deus vai te dar a estrutura para suportar as lutas, as provações diárias que você está passando. Quando olhamos para esse texto, a Bíblia vai dizer: os discípulos estão apavorados com medo. Mas eu estou falando de algo, de um cenário que estão acostumados. Só que o cenário que eles estão passando aqui, Jesus está adormecido. Tem momentos em nossa vida que nós oramos e aparentemente parece que o céu está de bronze. Parece que nossa oração não chega até o trono. Oramos, mas nada acontece. Falamos com Deus, mas a resposta parece que não chega. Mas esta tarde, Deus está ouvindo a tua oração, sim. E Ele não só está ouvindo, mas Ele está respondendo a tua oração, porque a tua oração rompeu o céu. Bendito é o nome do Senhor Jesus. E quando Deus escuta a oração de um justo, Ele jamais deixa um justo desamparado. E pode ter convicção, Ele jamais vai deixar a sua vida desamparada sem uma resposta. O texto vai nos contar que os discípulos estão apavorados e com medo, desesperados por causa da luta e por causa do que estava acontecendo. Mas é interessante vocês entenderem que aonde eles embarcaram, eles estavam com a intenção de chegar em outro lugar. A intenção deles era
temos um foco, como nós temos um objetivo de fazer a vontade de Deus, de fazer a missão do Senhor, de fazer e levar a palavra de Deus, o inimigo se levanta para tentar tirar o nosso foco, para tentar tirar o nosso alvo, para nós pararmos, para nós desistirmos, para nós voltarmos para trás, para nós retrocedermos, para nós não continuarmos. Mas Deus te escolheu como canal de bênção, como instrumento de Deus, e não vai ser uma tempestade da vida que vai parar a sua vida, não vai ser uma tempestade que se levantou dentro da sua casa que vai parar a sua vida. Essa tempestade não vai parar você, essa prova não vai parar a sua vida, essa luta que você está passando não vai parar a sua vida. Abaia labrada canta, labra soia, labra suia. Jesus está adormecido, dormindo. É nesse momento que os discípulos começam a acordar o mestre. Não se importa que nós perecemos. Observa a primeira coisa que eu quero destacar nessa tarde. É que os discípulos conheciam o que Jesus tinha poder para fazer. E os discípulos sabiam muito bem que Jesus tinha poder para acalmar os ventos fortes. Os discípulos sabiam que Jesus poderia resolver esse problema que estava diante dos seus olhos. Os discípulos sabiam que só aguardando o mestre era que os problemas estavam resolvidos. Bendito é o nome do Senhor Jesus. A Bíblia vai dizer que os discípulos acordam Jesus, acordando o mestre, acordando Jesus. Dentro da embarcação, Jesus vai se levantar e Jesus vai dizer assim: porque temeis, homens de pequena fé. Aqui eu quero que vocês entendam, e algo a destacar nessa tarde, o porquê talvez que Jesus estava adormecido, talvez para testar a fé deles, talvez para testar até onde eles acreditavam que eles poderiam sair daquela situação. Uma pessoa sem fé não acredita que Deus pode fazer milagre, porque você vai acreditar em algo que não está vendo, mas está sentindo. Nós aqui nessa tarde não estamos vendo, mas Ele está aqui nessa tarde. Mas não somente está aqui nessa tarde, mas Ele está fazendo milagres. Mas não somente isso, mas Ele está entrando na sua casa também. Mas não só isso, mas Ele está realizando tudo aquilo que você pede em sua oração, tudo aquilo que você pede para a sua vida. Bendito é o nome do Senhor Jesus. E quando vamos falar, talvez para os discípulos, talvez eles não estavam mais acreditando que o milagre poderia também chegar em alto mar. Mas Jesus vai mostrar para eles que Ele não somente opera em terra, mas também opera no mar. Que Jesus não somente cura e opera, realiza milagre em um cenário específico, mas Jesus também opera
lugares. Bendito é o nome do Senhor Jesus. E Jesus está mostrando para eles a respeito disso. Aonde Jesus passava, só para trazer um destaque, aonde Jesus passava, Jesus sempre trazia um ensinamento. Os milagres dele, sempre por trás do milagre, tinham um ensinamento bíblico. Quando vamos ver a respeito disso, já vemos o ensinamento de Jesus a respeito de fé. O que Jesus operou aqui foi porque eles acreditavam, foi porque eles ainda tinham fé. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Jesus, agora, ele vai se levantar do barco, da embarcação, e ele vai dar uma ordem. A ordem é para acalmar o vento, acalmar o mar. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Quando ele dá essa ordem para acalmar o vento, acalmar o mar, todos precisaram ver o que Jesus fez. Observa que talvez a multidão não estava vendo, mas os discípulos estavam vendo aquilo que Jesus estava realizando. Mas como eu disse, tudo fazia um propósito para ir a outro lugar. Talvez o inimigo queria parar com o objetivo de Jesus aí. Queria parar com aquilo que Deus tinha na vida dos discípulos aí. Quantas vezes o inimigo pensa em parar a minha e a sua vida? Quantas vezes o inimigo tenta colocar luta para nós pararmos de ir na casa do Senhor Jesus? Porque a nossa meta não é ficar em um lugar apenas. A nossa meta como igreja de Cristo é avançar. Avançar para onde? Avançar para o outro lado. A nossa meta é chegar em um outro nível. Nossa meta é chegar em um outro lado. Para ser um canal de bênção. Para ser um instrumento de Deus. A nossa meta como igreja é sempre ganhar almas. É sempre evangelizar alguém. Mas o inimigo vai tentar tudo que é maneira para parar a igreja. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Mas tem algo que nós devemos entender, que quando Jesus está sobre a nossa vida, nenhuma tempestade vai abalar a nossa fé. Aleluia. A pergunta que sai para eles no versículo 27: que homem é este? Observa nesta tarde que eles vão fazer uma pergunta: que homem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Observam que esses tipos de sinais, os discípulos talvez ficaram apavorados, porque não tinham visto ainda Jesus fazendo. Bendito ao nome do Senhor Jesus. Se acaso eu perguntasse nessa tarde: que homem é esse para você? Nós vamos ir perante a Bíblia Sagrada, a qual vai dizer que Jesus é Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Mas é muito mais do que isso. Jesus é aquele que deu a vida por nós na cruz do Calvário. E é por isso que nós estamos aqui nessa noite, nessa tarde. Se não fosse por isso, nós não estaríamos aqui. Jesus é aquele que acalma o teu vento, acalma essa tempestade que surgiu em sua vida.
Talvez você orou e não queria esse vento, mas acabou surgindo. Tem vários tipos de tempestade que pode surgir em nossa vida. Algumas é o inimigo que se levanta para tentar parar a nossa vida, esfriar a nossa fé, para tentar nos desequilibrar e nos tirar do foco. Mas existe também a tempestade que nós mesmos causamos. Tentamos colocar a culpa em alguém, mas às vezes o maior culpado somos nós. Da nossa própria luta, da nossa própria aprovação, nossa própria dificuldade. As tempestades que vêm muitas vezes, talvez, para tirar e desequilibrar a nossa vida, talvez não é o inimigo também, mas o maior culpado somos eu e você. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Mas também tem outra tempestade. Tem a tempestade que vem para te estruturar, para você chegar a um nível mais alto, porque é a tempestade que Deus permitiu. Tem momentos em nossa vida que Deus permite uma luta, Deus permite uma prova, Deus permite uma dificuldade para ver até onde você aguenta, para ver até onde você suporta, para ver até onde você vai com isso. Quem sabe nesta tarde você está olhando para você e está dizendo: eu estou no meu limite máximo, não suporto mais isso, não aguento mais isso. Mas o bom é que você está no barco, na embarcação, na mesma embarcação que Jesus, o Rei dos Reis, está. O bom é que você não saiu da embarcação apesar da tempestade da vida. O bom é que você está na embarcação que Jesus está. Se Jesus está no barco, você consegue vencer a tempestade. Se Jesus está no barco, você consegue chegar no outro lado. Se Jesus está no barco, você consegue vencer a luta. Se Jesus está no barco, você vence essa prova, porque não é maior a prova, meu irmão, maior é o Deus que está sobre a sua vida, porque Ele é maior do que essa prova. Nós que aumentamos, nós que acrescentamos o que não é, porque o maior é o Deus que está sobre esse lugar. Aleluia. E essa tempestade da vida, bendito é o nome do Senhor Jesus, ela vem para nos tirar o nosso foco, para desequilibrar a nossa vida. Porque quando os discípulos estavam diante dessa tempestade, talvez com medo, talvez desesperado, uma pessoa com medo e desesperada perdeu o foco. Uma pessoa com medo e desesperada só começa a se lembrar o que eu vou fazer para resolver o problema. E com certeza então não estava olhando mais para Jesus, os discípulos. Se não estava olhando para os discípulos, com certeza o milagre não chegaria sobre a vida deles. Quando nós esquecemos de olhar para aquele que tem o poder, aquele que tem autoridade para realizar o nosso milagre nunca chega. Mas quando nós olhamos o nosso foco e o nosso alvo, que é Jesus Cristo de Nazaré, nós vencemos as dificuldades da vida. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Mas talvez vocês estão perguntando: mas aonde? O que acontece agora? A Bíblia vai dizer, aleluia, que agora nesse momento os homens que estavam nessa embarcação, eles acabam ficando maravilhados, dizendo: que homem é esse que até os ventos e o mar lhe obedecem? Bendito é o nome do Senhor Jesus.
Mas nesse momento a Bíblia vai dizer que eles vão dar continuidade na embarcação deles, porque eles queriam chegar em Gadara, na terra dos gadarenos, porque o foco deles, a mensagem era crucial ser pregada em Gadara. A pregação do Evangelho precisava ser pregada lá. Jesus sabia que lutas viria. Jesus sabia que prova surgiria. Quando temos um trabalho, uma obra para ser feita, muitas tempestades da vida vão surgir. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Eu sinto Deus nessas palavras. Provas virão sobre a nossa vida, porque Deus sabe que depois dessa tempestade, depois dessa prova, depois dessa luta que chega em nossa vida, também virá algo maravilhoso para nós, porque nós vamos ser um canal de bênção na vida de alguém. E Deus está olhando e está dizendo: está na prova hoje, está na tempestade hoje, está na luta hoje, na tempestade hoje, mas Deus quer te usar como instrumento de Deus, como canal de bênção, como voz de Deus, como profeta de Deus, como porta-voz do Senhor, apesar das tempestades. E quando chegamos para isso, vemos que eles venceram. Os discípulos de Jesus chegaram em Gadara. A pregação foi pregada lá. E Deus está olhando e está dizendo para você: essa tempestade não vai parar você. Pode o inimigo se levantar contra a sua casa, pode o inferno inteiro se levantar contra a sua vida, pode o vizinho se levantar contra a sua vida, mas maior é o Deus dessa tempestade que está na sua vida, porque essa tempestade não vai te parar jamais. Essa tempestade não vai abalar a sua vida e a sua casa e a sua família. Estarei encerrando. Convido a igreja a se colocar de pé. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Podemos sentir a presença de Deus aqui nessa tarde. Podemos sentir o Senhor falando aqui. Podemos sentir a unção do Senhor aqui. Podemos sentir a graça de Deus sobre esse lugar. Araba canta lá, braia sulipa de canta lá, yaceia. Podemos sentir aqui a autoridade do Espírito Santo de Deus. Quem achou que você morreria nessa tempestade, eu tenho uma notícia para te dar: que o Deus que você serve está te arrancando com uma mão forte dessa tempestade nessa tarde. Você não está enxergando, mas podemos sentir. Você não está vendo, mas Ele está te arrancando com mão forte, como Ele tirou de você com uma mão forte no passado. Ele está com a mão estendida nessa tarde, te arrancando dessa tempestade que abalou a sua vida espiritual. Nessa tarde, inclina sua cabeça, vamos fazer uma oração. Peça para Deus aquilo que você precisa, aquilo que você necessita, aquilo que você está precisando. A melhor resposta, eu sempre falo que é a oração,
para nós vencermos diariamente uma tempestade, para nós vencermos uma prova e uma dificuldade, é através da oração. A chave da vitória, meu irmão, é através da oração, para você vencer essas barreiras da vida que surgem em sua vida, que surgem em sua casa, que surgem para tentar desequilibrar sua vida. É através da oração. Oramos. Senhor, meu Deus e amado Pai, abençoa, Pai, a cada um, ó Pai, que chegou nesta tarde, ó Pai. O Senhor conhece, Pai, os pensamentos, Pai, o deitar e o levantar, Pai, que essa pessoa está passando, Pai. O Senhor possa visitar, Pai, lares, famílias, Pai, aonde há uma necessidade, Pai, do operar do Espírito Santo, ó Pai. Tenha liberdade nessa tarde, ó Pai, para passear sobre a tua igreja, Pai. Enquanto nós oramos, Pai, o Senhor possa visitar corações, ó Pai. Que o Senhor possa visitar lares e famílias, Pai. Que o Senhor possa, Pai, fazer um milagre sobrenatural, Pai. Que essa palavra, Pai, a qual foi trazida para o Senhor, Pai, foi trazida para a igreja, Pai, ela tem um foco e um objetivo, Pai, e ela não foi em vão, Pai. Que nessa tarde o Senhor, Pai, possa, Pai, a cada dia mais, ó Pai, levantar homens e mulheres de Deus, ó Pai, como canal de bênção, como instrumento do Senhor, Pai, sobre esse lugar, Pai, sobre essa região, ó Pai. Que o Senhor possa, Pai, abençoar cada um, ó Pai, que chegou em tua presença, Pai, que deixou seus lares, deixou seus afazeres, Pai, para estar no melhor lugar, Pai, que é na casa do Senhor, Pai. Eu te peço que nessa tarde, Pai, o Senhor possa tocar, Pai. Começa a tocar com a tua presença agora, Pai. Começa a agir, Pai, com uma maneira sobrenatural, Pai. Oramana cantarebra sul da praia. Começa a agir, Pai, algo sobrenatural, Pai, em pessoas agora, Pai. Começa a ter autoridade, Pai, agindo, Pai, sobre a tua igreja, Pai. Eu te peço, Pai, que nesta tarde, Pai, abençoa cada um, em nome do Senhor Jesus. Amém.